Nossa, vamos pegar muito. No vídeo de hoje eu vou fazer a análise desse exercício aqui, qual que é a aplicação dele, será que ele realmente é útil, será que ele trabalha peitoral ou será que os marombas estão fazendo tudo errado? Vamos fazer essa análise e no final vou dar o veredito sobre esse exercício. Bora! E aí, Diogo Wick aqui para mais um vídeo da Fit Nerds e como eu falei antes, a gente vai fazer a análise desse exercício aqui fazendo essa preensão com a anilha, né? Então, uma anilha press. Muita gente vai, ao fazer esse exercício, falar que tem uma grande ativação de peitoral. Vamos fazer essa análise aqui agora. Primeiro, o que você tem que perceber? Quando você vai pressionar essa anilha aqui, você está tendo um treinamento resistido manual, né? Porque a anilha em si não está aplicando resistência para a musculatura do seu peitoral. Você tem que pensar que a força que está incidindo aqui na anilha é gravitacional, então ela está sendo empurrada para baixo. Ao segurar o peso aqui, então, você na verdade está fazendo mais uma isometria da musculatura do seu deltoide para conseguir segurar o peso aqui à frente, tá? O peitoral não tem tanto assim essa função de fazer a flexão do ombro, embora ele possa contribuir um pouquinho, tá? Então, somente em relação à anilha, você poderia abrir mão dela, tá? Porque é um peso que está indo somente para a sua musculatura do deltoide. Normalmente esse exercício vai ser utilizado, né, para trabalhar e perceber mais a sua musculatura do peitoral ativando. Então você simplesmente poderia utilizar a sua mão e conforme você faz a sua força máxima aqui de adução horizontal, né, como se você quisesse bater uma palma super forte aqui, você vai perceber a sua musculatura do peitoral ativando. Uma coisa para se observar aqui nesse exercício é que ele tem uma amplitude de movimento relativamente curta. Tá? Aqui então eu estou igualando as forças dos meus dois braços para que eu tenha uma situação isométrica, né? Então o meu peitoral está sendo contraído sem ter nenhum movimento. Só que a partir do momento que eu faço a flexão do cotovelo aqui, na articulação do meu ombro eu tenho uma pequena abdução horizontal, ele está abrindo aqui um pouquinho para fora. Se você for se relembrar do movimento do exercício, por exemplo, do supino, você realmente tem esse movimento aqui, ó. Você está fazendo uma abdução horizontal, seguindo de uma adução. Então, quando eu faço esse movimento aqui, tem um pouco desse componente sim. Mas você pode reparar que a amplitude é um pouquinho mais curta, né? Eu não jogo o meu cotovelo lá para trás, como, por exemplo, eu conseguiria fazer no exercício de supino. Então, aqui eu tenho uma certa limitação de movimento, né? Aqui mostrando do supino e aqui nesse anilha press. Tá? Então tem um pouquinho de limitação em relação a isso, você não consegue trabalhar sua musculatura tanto em ângulos com ela mais alongada, tá? Então isso aí pode acabar limitando seus ganhos de hipertrofia porque a contração excêntrica acaba ficando muito curta. E tem vários estudos mostrando que a contração excêntrica é sim muito importante no quesito de hipertrofia. E eu acho muito importante fazer esse tipo de análise porque aqui no canal a gente não quer condenar ou endeusar nenhum tipo de exercício, a gente quer fazer essas análises de movimento para ver se realmente tem uma aplicação prática para você realizar. Então aqui você já entende que sim, existe ativação do peitoral, porque se eu estiver fazendo essa força de adução, digamos com 20 kg com o braço direito e 20 kg com o braço esquerdo, eu estou fazendo esse total aqui como se fosse um exercício com 40 kg, certo? Totais aqui. Então realmente dá para você conseguir trabalhar sua musculatura do peitoral, mas você está com essa limitação de movimento. Um outro ponto aqui, se você for utilizar a anilha como uma sobrecarga para esse exercício para a musculatura do peitoral, o que você pode fazer é executar esse exercício deitado, como eu vou mostrar agora. E aqui deitado tem várias observações que eu tenho que fazer que são importantes, tá? A primeira, aqui a gente está utilizando sim a força da gravidade como resistência, né, sendo aplicada aqui na anilha, e aí eu estou tendo que vencer isso daí com a ativação do meu peitoral e também do tríceps, né? Porque aqui eu estou fazendo a extensão do braço aqui para frente. Só que essa aqui não é uma execução que eu vou recomendar para você realizar. Por quê? Principalmente por conta do risco dessa anilha escorregar e bater no seu peito ou cair na sua cara, tá? Então já tem um risco bem grande aqui para você se machucar. E um outro ponto importante é se você começar a utilizar mais peso, porque como carga isso aqui, se eu for pensar na musculatura do peitoral, do tríceps e do deltoide, é leve eu empurrar, quanto tem aqui? 4 quilos, né? E aí, então se eu fosse pegar uma anilha maior para realizar esse movimento aqui, ele ainda ficaria mais curto ainda a minha amplitude de movimento. Se eu for segurar bem no centro da anilha, eu pararia o movimento aqui porque a anilha é grande, né? Então ela vai bater no meu peito antes de eu conseguir ter uma amplitude de movimento um pouquinho maior. Então eu vou ficar limitado nessas duas situações. Então realmente não é uma variação que eu recomendo que você realize, tá? Se você estiver pensando em fazer esse exercício aqui deitado para ficar no sentido melhor das fibras, tome bastante cuidado se você pensar em fazer isso, tá bom? Agora eu quero que tenha ficado bem claro para você entender que esse exercício vai ser
determinada, né, a intensidade dele pela força mesmo que você estiver fazendo, equalizando os dois lados, né? É você mesmo que vai colocar essa resistência. Independe do acessório que você estiver utilizando, a anilha, qualquer outra coisa, tá bom? Então é mais a sua mão em contato com a outra. Quando que seria interessante você utilizar esse exercício? Se, por exemplo, no seu treino, você faz exercícios que você tem uma grande sobrecarga, né, nesses momentos em que o seu braço tá mais abduzido, que a sua musculatura do peitoral está mais alongada, e você não tem exercícios que você tem grande ativação aqui com o braço mais aduzido, né? Se você fizer uma sequência, por exemplo, de supino inclinado, supino reto e supino declinado. No supino, a gente tem uma limitação porque por conta da barra, né, você não tem uma ativação com o seu braço fazendo mais essa adução aqui. Você está segurando a barra aqui ao fazer um movimento, mas você perde esses graus de adução. Então pode ser interessante até você fazer esse tipo de exercício aqui com a anilha ou mesmo com a palma da mão, né, para fazer essa contração maior com o braço mais aduzido, porque é um ângulo que você não treinou muito ainda ao fazer esse tipo de exercício, esse tipo de treino com vários supinos, por exemplo. Tá? Então, utilize com bastante inteligência, veja se no seu treino acaba encaixando isso, né? Se você acaba suprindo essa falta de ativação nesses ângulos com maior adução, que aí pode ser uma estratégia viável para você utilizar, sem contar que logisticamente é muito fácil de você fazer, porque você não precisa de nada para ter uma boa ativação de peitoral, tá bom? Beleza? Então, como veredito aqui desse exercício, é sim um que você pode utilizar, mas com o devido planejamento, né? Para ver se realmente vai acabar encaixando nas suas demandas. Se você curtiu, se lembra de clicar em gostei aqui embaixo, também deixa aqui nos comentários o que você achou dessa análise, se você tem sugestão de outros exercícios para eu fazer uma análise como essa aqui que você viu hoje. Tá? Aqui embaixo no vídeo você está vendo o meu contato para você mandar um e-mail se você quiser trabalhar comigo através da consultoria online ou do personal trainer online. Aí aqui ao lado está aparecendo outros vídeos para você ver em sequência e continuar aprendendo mais sobre treinamento. Eu vou ficando por aqui e valeu!